Muito da realidade do IEFA. A superintendência ela também faz parte da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais e não é, no caso, uma fundação, no caso dos dois colegas aqui. Então, a gente tem assim, um corpo de trabalho assim, muito pequeno, são pouquíssimas pessoas que a gente conta, e temos 5 museus no Estado de Minas Gerais sobre a nossa responsabilidade, que é um museu em Minas Gerais, o Museu Mineiro, o Belo Horizonte, o Museu Mineiro, o Museu Guinhara, aqui em Ouro Preto, Museu Guimarães Rosa, em Cordisburgo, Museu Afonso de Guimarães, em Mariana, e o Museu do Crédito Real, em Juiz de Fora. Então, a gente tem a responsabilidade de administrar esses 5 museus. Então, por um certo lado, é uma coisa muito rica para nós, porque a gente tem uma vivência grande em 5 museus com características completamente diversas, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de vivenciar, uma vez que a função da Superintendência de Museus em Minas Gerais é apoiar os museus, todos os museus de Minas, dar um suporte técnico, um suporte político, né? E esses nossos 5 museus nos permitem essa vivência e nos permitem entender e compreender a realidade dos museus em Minas Gerais. Porque quando se fala em museu, né, a gente está havendo agora um crescimento muito grande na área de museus, e os museus, você tem museus como Inhotim, museus maravilhosos, enormes, super bacanas e tal, mas a grande realidade dos cerca de 300 e poucos museus que a gente tem em Minas Gerais é uma outra realidade, né? Então, nós temos nos nossos 5 museus bem próximos a essa realidade. Então, a questão da formação é uma coisa que veio, a gente já tinha dentro do nosso planejamento e tudo, mas é uma coisa que, com esse crescimento dos museus, vem aumentando cada dia mais a demanda por uma assessoria da parte da Superintendência de Museus aos museus de Minas Gerais. E se já fazia parte de um programa nosso, cada vez mais a gente tem que se empenhar em assessorar, porque a gente não tem como fazer as coisas, a gente não pode fazer os projetos, a gente não pode ajudar os museus no que eles precisam realmente, então a gente tem que assessorar, né? Então, nessa assessoria e formação profissional, é que eu queria... sou eu mesmo. Que eu queria falar aqui... que a assessoria e a formação profissional é um dos principais programas nossos, e ela está vinculada a uma vertente de trabalho desenvolvido visando a formação do sistema estadual de museus. Tá? Essas assessorias, elas são decorrentes de pedidos de procedência externa, que são as prefeituras, os próprios museus, as pessoas que procuram a gente, elas estão no planejamento da superintendência, uma vez que a gente tem essa missão com os museus do Estado, e são metas de acordo de resultados, inclusive, da gente. Tá? É a nossa grande meta hoje. Então, cabe a SUM acompanhar e assistir o solicitante no procedimento na condução desses procedimentos técnicos, né? Então, o que acontece é que, quando a gente é solicitado em alguma assessoria, o que é? A gente tem
tem dois casos. A gente tem os casos de pessoas que querem, por exemplo, é muito comum a gente receber demanda de pessoas que querem formar um museu, querem a cidade está recebendo um tanto de doação de objetos, não sei o que, a coisa mais comum que tem é isso. E eles não sabem como formar um museu, como fazer um museu. Então, é o que a gente chama das pessoas assim que vão começar do zero e tudo, e a gente fica numa angústia danada, porque a vontade que dá é de chegar e fazer para eles e tal, mas a gente não tem corpo técnico para isso. Então, a gente chegou à conclusão que uma solução seria indicar, a assessoria funcionaria assim, a gente vai até um certo ponto, a gente indica, a gente conduz e dá umas diretrizes para que as próprias pessoas consigam resolver aquelas questões que elas vieram pedir, né? Os pedidos, eles vêm, muitas vezes, do próprio gabinete da secretaria, muitas vezes de outras áreas, né? A interiorização, tem outras superintendências que trazem para nós essa demanda. O Fale Conosco, que é um canal direto das pessoas com a Secretaria de Cultura, e encaminhados diretamente, formalizado por meio de correspondência e e-mail. Isso aqui porque a gente sempre pede às prefeituras, a gente pede aos museus que façam todos os pedidos formalizados para a gente, que a gente gera um documento com isso. Os temas mais recorrentes nesses pedidos de assessoria, para criação de plano museológico, inventário de acervos, conservação preventiva dos acervos, expografia e ação educativa. E esses temas sempre vêm acompanhados de dois grandes temas, que são fomento e gestão. Porque, para fazer qualquer uma dessas coisas, as pessoas descobrem que elas têm que ter... Como que elas vão fazer aquilo? Como é que elas vão conseguir dinheiro para implantar esse tipo de coisa e tal? Então, geralmente, esses temas eles vêm acoplados ao fomento e gestão. Então, a gente tem os níveis de assessoria. As assessorias que são mais rápidas, são mais simples, que você tem a abertura do processo. Essa abertura, como eu disse, ela tem uma formalização. Então a pessoa te procura ou por telefone, ou por qualquer outro daqueles meios que eu falei ali atrás, e a gente faz, então, dá a abertura do processo por meio de um documento. Depois a gente faz uma visita ao local, a nossa equipe, uma equipe reduzidíssima, é dificílimo fazer isso, mas a gente faz com o maior prazer. A gente faz um levantamento nós temos modelos de questionários assim, com todos que abrangem assim, todas as questões possíveis. Então, a gente faz um levantamento dessas questões em campo, junto às demandas deles. Em seguida, a gente faz, então, reuniões internas com a equipe da superintendência, com diretores, técnicos, onde a gente chega às recomendações museológicas. Então, a gente tem as indicações, o que pode ser feito para solucionar, e com isso gera um documento que é enviado a esse solicitante. E, nesse caso de curta duração, muitas vezes a coisa é resolvida ali mesmo, só nesse documento. Então, vamos supor que um caso, assim, um exemplo, uma pessoa que tem lá um problema com conservação do acervo e tudo. Então, a gente indica alguém, indica um profissional, ou indica um lugar, entendeu? Até os nossos próprios parceiros, né?
e aí a pessoa tem essa questão resolvida. Tá? Muitas vezes, assim, uma questão de museografia, você indica alguém, então aí ela responde a esse relatório com uma coisa tanto definida. Um outro caso, que já seria assim, com um maior envolvimento da superintendência, que segue o mesmo processo, só que gera um termo de compromisso entre a secretaria, entre a superintendência e o solicitante, que seria quando a coisa demanda uma questão maior, nesses casos de implantação de museu, por exemplo, que requer um trabalho muito maior e tudo. Então, o que a gente faz? É muito comum a gente juntar essas demandas por problemas próximos, assim. E muitas vezes isso cai numa coisa de temas mesmo. Então, vamos supor, museus uns 3 ou 4 municípios que pediram que tem uma demanda com relação a plano museológico, por exemplo. Então, o que a gente faz? Nós temos um convênio com o IBRAM, a gente tem uma parceria com o IBRAM, que são as oficinas que o IBRAM oferece. Então, o que a gente faz? A gente indica para eles as oficinas do IBRAM, tá? Para eles participarem. Fala, olha, tal época vai ter uma oficina e tal. E a gente indica, ou então a gente contrata, a gente indica terceiros para poder trabalhar com eles. Então, isso vai criando até um banco assim, de demandas, né? Então, assim, tem demandas na área de expografia, a gente ajunta aquilo ali e indica para eles. Essas oficinas, que estaria dentro também da formação profissional, né, elas elas surgiram dentro da superintendência até justamente por essas demandas, elas vêm pelas demandas dos municípios. E elas acontecem por meios a formação profissional, né? Elas acontecem por meio dessas oficinas. A gente faz encontros regionais também, encontros estaduais de museus. Qual que é a diferença? Os encontros regionais são exatamente isso que eu falei agora. Assim, são assuntos próximos ou municípios próximos que tenham uma mesma demanda. Então, a gente faz... Vou dar um exemplo aqui. No ano passado, a gente fez um encontro regional em Formiga. E foram, acho que uns 12 ou 13 municípios, né, que tinham, ali da região, e que eles tinham demandas. Então, a gente fez um encontro regional. Foram 3 dias de palestras, cursos, nas áreas em que eles precisavam, entendeu? Nas áreas abrangendo toda a área da museologia. Não é uma formação, né? Você não está formando as pessoas, mas você está dando condições a ela de trabalhar no museu, porque nós não temos nenhum museu aqui, por exemplo, a Superintendência de Museus tem um museólogo só, que talvez seja dos únicos de Belo Horizonte. Em Formiga, por exemplo, nessa região, não tem museólogo nenhum. Os museólogos estão começando a se formar aqui, né? Nós estamos começando com os cursos de museologia. Então, as pessoas que trabalham em museu, elas são autodidatas. Elas são... eu mesmo sou um exemplo disso. Que eu sou arquiteta, não sabia nada de museu quando eu fui trabalhar na superintendência e venho aprendendo lá.
Um outro meio de formação profissional que a gente tem são as publicações. Os encontros estaduais, que eu não falei. Os encontros estaduais são encontros mais visando mais o sistema estadual de museus mesmo. São encontros onde são debatidas questões de todos os museus, políticas, né? E a gente tem as publicações também, né? Então, essas oficinas, por exemplo, agora vou entrar mais em detalhe. As oficinas, elas têm como objetivo disseminar informações museológicas para agentes culturais, representantes do poder público, sociedade civil dos municípios, e expressar as diretrizes do governo do Estado para que sejam sistematicamente promovidas ações de interiorização e descentralização, para que haja uma autonomia maior, né, nos museus. Essas oficinas, elas são decorrentes das assessorias, né, e são mais com esses temas que já foram falados anteriormente. Até vou passar aqui. Elas são oferecidas por técnicos da SUM. Muitas vezes a gente mesmo oferece esses cursos, ou então banco de profissionais e empresas cadastradas na SUM, pessoas que são contratadas pela SUM, tá? Contratadas não, indicadas, nós não podemos contratar. A escolha dos municípios se dá por meio das próprias assessorias, com recebimento de solicitações, interseção com programas de desenvolvimento na instituição. Normalmente, são oferecidas 12 oficinas por ano, com carga horária de 8 a 24 horas, e uma média de 10 a 30 participantes. Os encontros regionais a gente faz 2 vezes ao ano. Os encontros regionais são realizados 2 vezes ao ano, e onde a gente procura escolher a realização em algum município que seja um município que agregue outros municípios, que tenha uma comunicação boa com outros municípios, e para que para que eles consigam formar ali até um possível polo regional, tá? Eles são sediados em municípios, é isso que eu falei. A escolha dos temas se dá de acordo com a vocação e o potencial museológico da região. E a realização, nesses encontros, a gente realiza mesas redondas com conferências, às vezes chama gente de fora, alguém especialista. Vamos supor que seja uma região que o tema é museu de território, por exemplo. Então, a gente chama alguém para falar sobre isso, ou mesmo o corpo técnico da SUM. Os encontros estaduais já eles são maiores e têm uma realização anual. É um espaço para o diálogo e troca de experiências entre as instituições, e visa a aproximação e fortalecimento das relações de diálogo e de troca de experiência entre os museus. É muito bom assim, a troca de informações, né? A troca de experiências é excelente nesses encontros. A gente teve no final do ano e a finalidade de se construir parcerias e de políticas de interesse do setor museológico do Estado de Minas Gerais. Ana, me desculpa, mas está faltando 5 minutos. Está acabando. Uma outra forma de formação também que a gente tem, através das nossas publicações. Nós temos o Caderno de Diretrizes Museológicas 1, que tem como tema museus, noções básicas de museu, conceituais, né? Apontamentos históricos sobre museus, documentação museológica, preservação e conservação em museus,
que são muito bem colocadas e servem como diretriz mesmo. Muitas vezes, em toda assessoria nossa, a gente, de cara, já entrega isso. Eles já foram distribuídos para todos os municípios, todos os museus, mas, mesmo assim, a gente repassa que, muitas vezes, as dúvidas são resolvidas com isso aqui. Tá? Orientação para a criação de museus, que é uma dúvida muito constante também, modelo de estatuto de associação, porque as associações de amigos são o canal de facilitar a questão de verba, de entrada de verba de fomento, né? Então, a gente insiste muito nessa questão da associação. E glossário de termos museológicos. O Caderno de Diretrizes 2, esse caderno já está desde 2000. O Caderno de Diretrizes 2, ele tem como tema mediação em museus, curadoria, exposição, ação educativa, porque era exatamente a área de comunicação, mais a área que estava faltando. A gente já tinha documentação e a pesquisa, a conservação. E tem nesse livro, foi uma coisa que a gente utilizou no segundo já, que foi um DVD com depoimentos de profissionais e experiências na área museológica. Então, além dos depoimentos, tem... a gente filmou nos lugares, assim, então tem os exemplos. A assessoria nossa é toda muito na prática, sabe? Assim, a gente busca orientar de acordo com a prática mesmo, porque nós não temos como... A formação, realmente, ela vai se dar na universidade e tudo, né? A gente procura orientar mais uma questão prática. Um outro veículo que a gente usa são as videoconferências, que foi a primeira vez que a gente trabalhou junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A Secretaria estava desenvolvendo esses centros vocacionais tecnológicos, né, um programa estruturador deles. Então, a gente resolveu usar, porque a gente não tinha, nos encontros regionais, por exemplo, a gente tirava assim, a equipe nossa muito pequena, a gente tirava a equipe para ir lá para o Jequitinhonha, para ir para norte de Minas, não sei o quê. Então, além de você perder essas pessoas naquele tempo ali, é um custo muito alto para uma instituição que tem uma verba muito pequena. Então, uma solução que a gente achou foi nas videoconferências, que... da primeira vez a gente não teve custo nenhum, da segunda a gente já teve, então já está uma coisa assim, um pouco mais difícil, mas ainda é uma parceria possível e que a gente pode até planejar dentro do próprio orçamento nosso, porque foi uma coisa que deu muito certo. Foi promovido pela SUM, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, né? A gente tem uma abrangência de 45 municípios, que é mais ou menos a quantidade de CVTs que eles têm. Não sei se vocês conhecem, não sei se, acho que aqui em Ouro Preto não tem, Mariana é que tem, né? São centros vocacionais tecnológicos. Então, a gente faz os eventos lá, em Belo Horizonte, numa salinha e tal, e ele é transmitido com a possibilidade de intervenção. Então, o público-alvo são gestores públicos, profissionais da área museológica. Nós já fizemos... a gente já fez plano museológico, implantação, gestão, organização de museus, com a colaboração do Mário Chagas, do IBRAM, elaboração de projetos e fomento para a área museológica, também do IBRAM, o Átila Tolentino, ação educativa em museus, Magali Cabral. Aqui é uma foto, então a gente tem um público até razoável, está vendo ali na foto?
Não é um público enorme, não, até que as CVTs não têm essa capacidade, mas é muito interessante, sabe? Dá um retorno muito bom. A gente teve retorno, inclusive, de assessoria depois dessas CVTs, municípios que nunca tinham procurado a gente. Já estou indo, está acabando. Acho que acabou, não. Aqui, gente, só contar falar desse exemplo aqui, que até uma coisa que eu lembrei na sua apresentação, Luiz, que nós tivemos uma obra agora, dentro dessa obra grande da Praça da Liberdade, do Circuito da Liberdade, entre o Museu Mineiro e o Arquivo Público, foi construído um café, uma obra grande e tal, e nós estamos vivendo nessa obra tem muito tempo e tal, e a superintendência funciona ali também, e a gente cruza todo dia, ficamos mais de ano, cruzando com os profissionais lá, né, os pedreiros e tal. E a gente mal se cumprimentava, assim, era muita gente, cada dia tinha mais gente trabalhando no museu, que era uma obra muito rápida e tal. E um dia eu fui olhar a obra lá, e um dos pedreiros virou para mim e falou: olha, o que é isso aí? Você trabalha onde? Eu falei: eu trabalho aqui na Superintendência de Museus e tal. Mas o que é isso aqui? Eu falei: não, isso é o museu, isso é o prédio do museu, porque o museu está fechado por causa da obra. E aí ele me perguntou: mas o que tem aí dentro que a gente não sabe? Eu falei: não, isso é um museu. Aí comecei a explicar, conversar com ele. Falei assim: pena que a gente nunca vai ver isso aí, né? E aí nós resolvemos, nesse dia, fazer uma ação educativa com eles, um trabalho com eles, sabe? Antes deles irem embora, nós vamos fazer um trabalho com eles, vamos trazer eles aqui para conhecer. Então, a gente abriu o museu para eles. O museu estava fechado, nós abrimos o museu e a reserva técnica para eles. Então, foi um trabalho super bacana, foi feito no ano passado. Aí é uma fotografia deles dentro da restauração. A equipe da superintendência mostrou, nós montamos assim com algumas peças, eles foram vendo, foram perguntando coisas, e é impressionante assim, o envolvimento deles e a alegria deles. E o mais bacana foi que no dia seguinte eles já entravam cumprimentando a gente, todo satisfeito, foi muito bacana. Então, aqui uma foto deles no museu. Esse amarelinho aqui na frente, o seu Guilherme, que era um mais velho lá, que quase da minha idade, assim, mas ele era mais velho, que estava carregando uma ferramenta que é do acervo do museu, uma ferramenta que foi uma ferramenta simbólica da fundação do... Ana, é só porque aí todo mundo vai querer mais 5 minutos. Não, acabou. Então acabou. Então acabou. Tinha mais um, mas acabou. 9. Quero agradecer à superintendente de museus, Ana Werneck, e pedir desculpas. Mas tem uma coisa do ser justo. Como que eu deixo ser 9 minutos a mais?